se a gente não mudar agora, nós não vamos conseguir mudar o Congresso em 2018, então vai permanecer da mesma forma. E aí ele disse, o nosso capital é a nossa capacidade de se auto-reestruturar. E eu fico caçando cadê esse capital nosso? E a partir da minha vivência, da minha experiência, eu não estou conseguindo visualizar essa nossa força. E eu sei que o povo tem força, né? Tem um companheiro lá lá de São Paulo, que vai o pessoal de lá daquele centro popular de formação. Você pensa, o senhor Peluda disse, o boi soubesse a força que tem, não aceitava a câmera. Então, se o povo soubesse a força que tem, ele está nem passando por isso aí. O problema é que nós não está sabendo, sabe por quê? Porque o maldito do capital está tão internalizado na classe dominante como não está nada. Né? E a gente vive isso dentro do assentamento onde a gente mora. Eu não participei agora da avaliação do processo eleitoral dentro do assentamento, porque a gente já estava aqui no tempo escola. Mas companheiros me ligaram lá desesperados, né, da companheira da coordenação, dizendo que o negócio não vai pegar legal. E que parece que o maior inimigo que a comunidade vê é a gente da coordenação. Porque achou dois grupos se consolidaram agora dentro da comunidade. Que ganharam e os que perderam. E porque disputa 4 míseros empregos que tem na escola. Aí eu fico pensando, aí ele fez aí um panorama danado, aí eu fico toda hora esperando ali. Tempo sombrio, descemos a esperança. Tempo sombrio, mas ele está querendo dizer que a gente tem que ter essa esperança. Só que cada vez que ele falava, eu estava vendo a esperança mais distante, mais distante, mais distante. Porque se tiver que se apropriar de tudo que ele falou aqui, para poder conseguir mostrar para o povo que a nossa força está nesse capital social, que é a nossa capacidade de se reestruturar, eu estou quase me declarando incapaz de conseguir fazer isso. E eu fico. É a esperança utópica, né? Que o César está colocando ali. Como a gente vai transformar, então, esse sujeito que acha, que acredita, e aí é de grandes a pequenos, viu, professor? Porque a gente tem deputados do PT, do movimento social, que preferiu apoiar direitona lá no município do que o companheiro que é de esquerda, que para ele era mais conveniente apoiar a direita. Aí, como a gente vai transformar esse sujeito, que é o beneficiário, que é o cliente da reforma agrária, em um sujeito político, você tem essa disputa lá por esse terceiro emprego. Você tem esse companheiro que preferiu apoiar a direitona extremista do que um companheiro que era de esquerda. Eles que acreditam que a mudança é por dentro. Imagine o negócio, como é que anda aí e como é que não é para eu ficar com os cabelos cada dia mais brancos e não tem tinta que chegue para pintar esse cabelo. E aí, como é que esses clientes da reforma agrária, esses beneficiários da reforma agrária, não vai querer se preocupar primeiro com as políticas que é pensada para a reforma agrária, o negócio dos créditos? Se a gente sempre disse a eles, quando a gente estava organizando, que tinha que conquistar a terra para conquistar a dignidade, porque ia conquistar a terra, porque ia conquistar a água, a educação, tal. Como a gente vai transformar esses clientes da reforma agrária em sujeito político se a gente, muitas vezes, né, a maioria de nós, acredita que a transformação é por dentro do Estado, que o Estado vai transformar? Essa unidade que o senhor fala, da unidade orgânica, o César é testemunha, disse hoje nós todos somos testemunhas. A gente tentou em 2003, já 2003, né, 1997, tentou fazer aquela articulação rural e urbana. Eu penso que aquilo que a gente estava tentando fazer era o que ele está chamando de unidade orgânica. E o que foi que deu? Foi todo mundo frustrado.
A gente saiu com um sentimento depois, estava querendo botar o braço onde não alcançava, como a gente costuma dizer, né? E hoje a gente vê, dentro da conjuntura que nós estamos vivendo, a gente vê várias articulações aí, né? Frente Brasil Popular, Povo Sem Medo, e mais não sei quem, mais não sei quem. Na jornada de luta desse ano do movimento certo, nós tivemos dificuldade de sair do INPE, onde era o nosso acampamento, para vir aqui para a praça, porque dentro da assessoria da nossa jornada, lá do movimento certo, tinha gente que era da Frente Brasil Popular, Povo Sem Medo, eu não sei nem do que mais. Que na hora que eu percebi que a dificuldade de trazer o povo, de arrumar ônibus, era por causa desse negócio, mas me deu uma raiva tão grande que me deu pegar o microfone e dizer, não vai mais ninguém não, vou ficar aqui mesmo. Porque para todo lugar tem disputa. E para mim é a maior deficiência da esquerda. É na hora de se unir, não se une. A direita, na hora que diz assim, vai errar, você pode estar arrancado do jeito que tiver. Eles vão. A esquerda é só os cargos. Eu estava achando que depois que ia juntar os cargos, mas eu estava certo. Nesse momento, que os cargos já têm que começar a estar sendo juntados. E o povo está preso também por outra coisa, acreditando no diabo do direito que não existe. Não existe invenção. Inventaram esse negócio de direito para acomodar o povo, minha filha. Porque se fizesse como ele falou, de conquistar a terra e ir viver na terra, esquecer esses malditos direitos, talvez não tivesse todo desentendimento. E aquele povo que quando a gente chega na ocupação, no acampamento, que a gente dá vontade de fazer até uma redoma de vidro, porque são tudo santo. Quando chega nos assentamentos, meu amigo, que já tem seu pedaço de terra, e aí tem até tempo, sabe? Eu já parecia cachorro sem dono. Não tinha um pedaço de terra, não tinha uma casa para morar. Aí chega, agora tem a terra, agora tem uma casa, tem 2 cisternas no pé da casa. Tem energia em casa, tem água encanada em casa. Então eu já conquistei a dignidade. Comparado com o que eu era antes, pronto, agora deixa eu viver minha vida como os outros capitalistas de pronto. Entendeu? Então, um negócio não é fácil não, talvez o buraco seja mais embaixo ainda do que o seu Vale disse, viu? Para a gente que está lá vivendo no dia a dia, na ponta mesmo negócio, então, o buraco é bem mais embaixo. É desafiador, é difícil demais. E aí eu fico querendo não perder minhas noites de sono para poder viver a minha vida aceitando o curso da história. Não dá por si só. E pior que eu penso que eu vou ficar doida. Marivânia, tu tá doida, tu não tá vendo que não faz a gente nesse trem. Aí quando ele diz a outra contradição do capitalismo, que é a natureza, que é o capitalismo da natureza, eu digo, então, gente, então, quem vai destruir o capitalismo é ele mesmo, e nós. Então, tudo que a gente está fazendo, está se matando, se desgastando, embranquecendo cabeça, doidando, não sei o quê. Mas quem para destruir o capitalismo, porque o capitalismo que é o nosso maior inimigo, sim, mas parece que não precisa, porque ele vai se autodestruir, porque o povo é capitalista mesmo. E quem é que vai fazer o milagre de conseguir dizer a esse beneficiário da reforma agrária que ele não pode ser um cliente da reforma agrária, que ele tem que ser um sujeito político, ser a liderança dos movimentos sociais? Nós, enquanto coordenação, estamos fazendo exatamente o jogo do capitalismo. Se eu não acredito numa coisa, meu cara, eu não vou te convencer, não. Eu tenho que acreditar. Se tem uma saída que outro dia, até na hora agora para São Mateus, que foi Maurício, né, que falou, tem que mudar a forma de coordenar. O povo tem que dizer aos movimentos sociais, que se não for o movimento social, quem vai ser? Mas tem que dizer para as coordenações do movimento social, não seja o que for, que a forma de coordenar está de nós, né, para se trabalhar de que venham me calar, eu não me calarei. A saliva que corre em minha boca, lançarei na face daqueles e daquelas
que julgam com crueza aquelas e aqueles que não possuem armas para sua defesa. Calem a boca. Calem a boca os que atacam, os que matam. Lavem a boca para falar dos que morrem. Eu acredito na utopia. Não me cabe a tua mais-valia, que tudo corrompe, tudo detém. Eu acredito na paz. Não me venha com a guerra. Se unam os lares, que se faça a divisão igual da terra. Liberdade de verdade. Liberdade eu vou gritar. Unir minhas mãos. Repartir o pão, o chão, e você então virá. Poesia de uma companheira lá do Ceará. Até esqueci o nome. Eu sou Patrícia, sou mulher. Hoje reivindico a identidade afro-indígena, cigana, talvez, não sei. Nessa complexidade que é a formação do nosso povo brasileiro. E venho aqui compartilhar uma experiência, talvez valha a pena, talvez não, mas quero compartilhar. Tive a oportunidade de conhecer mulheres indígenas de Guatemala, mulheres indígenas do Peru, mulheres indígenas e mulheres negras de Honduras que estão em luta em defesa da terra, seus territórios, corpo, terra. E ao conhecer essas mulheres que lutam em defesa de suas línguas, suas culturas, sua espiritualidade, os seus corpos, essas mulheres que lutam contra os grandes projetos, as hidrelétricas, a mineração, os agrotóxicos, a monocultura, que seja. Essas mulheres são ameaçadas todos os dias. Essas mulheres são ameaçadas porque o patriarcado se materializa em nossos corpos, nos corpos das mulheres. Essas mulheres são mulheres autônomas, que dizem o que pensam, o que sentem, e que o seu único objetivo é defender a terra, é defender a vida, é defender os seus corpos, porque são os nossos corpos de mulheres que geram vida. Essas mulheres não são doutoras, essas mulheres não vêm da academia, essas mulheres têm a sua própria forma de pensar, de sentir, de se organizar, que está totalmente fora dessa visão eurocêntrica do mundo, dessa visão que a gente tem e que a gente estuda todos os dias, todas as horas. Essas mulheres, eu quero citar o nome delas, Lorena Cabinal de Guatemala, Thelma Iris, Aura Lolita e a companheira Berta Cáceres, que foi morta esse ano em Honduras, na luta também em defesa dos rios, em defesa da terra. Essas mulheres se dizem cosmoscientistas, ou seja, elas falam a partir do sentir, elas sentem para depois pensar. Elas têm uma própria forma de sentir, de se auto-organizar, de pensar o mundo. Elas não precisam dessa visão eurocêntrica de se organizar, de se relacionar, seja com o mundo, seja com a espiritualidade, seja com o corpo. Elas têm autonomia para dizer o que pensam e para lutar contra esse sistema capitalista, patriarcal, machista, racista. E eu não vejo outra possibilidade que não seja fora desse sistema. E não tem Estado, para mim não tem mais nada. É um autogoverno, onde a gente cria a nossa própria possibilidade, o nosso próprio jeito de pensar, de sentir, através das nossas identidades africanas, indígenas, de resgatar todas elas. E conhecer essas mulheres me fez reacender uma chama de esperança, de que a revolução, o outro mundo possível, virá através da luta das mulheres. Viva as mulheres indígenas, africanas, ciganas, sertanejas e todas as entidades que lutam e resistem para transformar esse mundo. Boa noite, né? Um pouquinho já veio tarde, né? Mas o papo tá legal, né? Até porque a cerveja dá para processar tudo isso que a gente tá vendo desde ontem. Também o professor Maurício, né? Que teve com a gente essa semana, disse que não tinha mais como processar porque ele não está mais bebendo, né? Por conta de saúde e tal. Mas a gente está bebendo e não tem como processar um pouco, né? Eu sou Cláudio. Eu sou de uma comunidade tradicional de Fundo de Paz, né? Obrigado por ter citado várias vezes as comunidades tradicionais de Fundo de Paz, né? Um patrimônio do mundo, né? Só tem aqui na Bahia, mas a gente acredita que é do mundo porque preserva a
Caatinga, né? O bioma Caatinga e o Cerrado. Né? Então, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui um sentimento que todos os brasileiros estão passando, né? E a gente vem passando esse sentimento desde 2006, é o sentimento do golpe. Todo mundo, né? Agora, 2016, a gente está com 10 anos que sofreu um golpe do Estado da Bahia. Esse golpe, a gente pode fazer uma analogia do golpe do Estado da Bahia, do governo PT, a partir de 2006, com as comunidades tradicionais de paz, com esse golpe da Dilma, né? Do governo PT também, né? Então, por que a gente pode comparar? Porque é um golpe institucional. O golpe que a gente sofreu com a interrupção dos títulos coletivos das comunidades tradicionais estava também na Constituição do Estado da Bahia, artigo 178. Então, o golpe também do impeachment está na Constituição do Estado, na Constituição brasileira, né? Então, assim, é por isso que é constitucional por conta disso, né? Então, os elementos são muito parecidos, muito mesmo. Eu poderia citar poucos aqui. Um é esse que está na Constituição. O outro é que, até 2006, ninguém nunca reclamou desses títulos que estavam sendo entregues. Porque, a partir de 2006, o Estado, com a orientação da PGE, né, disse que não poderia entregar mais os títulos definitivos para as comunidades tradicionais de paz, por conta do artigo, e que o que foi que aconteceu? A partir de 2006, nós tínhamos 107 títulos entregues, 110 títulos entregues. Eu não sei se era por falta de conhecimento da ignorância do juiz, mas vários processos, está aí o pessoal da TER que pode nos ajudar. A gente nunca perdeu a questão por conta disso. Várias questões, vários conflitos nas comunidades, e aquelas que tinham os títulos, a gente nunca teve o juiz reconhecer. Então, assim, por quê? Até também, agora, até 2015, as pedaladas eram normal no Brasil, como pedaladas. E ontem está com a advogada Dilma, né? O Zé Eduardo Cardoso, e falou que várias pedaladas aconteceram e acontece, a gente sabe. Então, é muito parecido, né? Outra questão também é, ultimamente, o governo Temer entregou o pré-sal, né? Então, coisa da União. E o governo da Bahia está entregando as terras das comunidades tradicionais como parte também para as empresas estrangeiras, para implantar os grandes projetos de energia eólica, e entre outros. Então, assim, são muitas coisas semelhantes. E outra coisa do golpe do Temer, que agora está pegando mesmo, que é a questão do congelamento dos gastos públicos, né? E a gente também tem um congelamento das comunidades tradicionais do ponto de vista que passa a partir de 2018, que o Estado não vai reconhecer mais. Então, é nesse sentido que eu vou compartilhar com vocês esse sentimento, porque a gente já tem 10 anos que estamos passando pelo golpe, e vocês, muito recentes também, ainda. Então, assim, esse pouco tempo que eu tenho, já estou passando por 2 golpes, né? Então, é nesse sentido que a gente vem traz um pouquinho para bagunçar a cabeça de vocês, como diz Marivânia, para deixar vocês pensando também que as comunidades tradicionais, em som de paz, também já sofreram um golpe. Aliás, são 2 agora, né? Porque a gente sabe agora esse a nível de país, né? Então, nesse sentido, a gente agradece, eu agradeço pela oportunidade de estar compartilhando esse sentimento com vocês. Obrigado. Boa noite, pessoal. Uma vez no ano passado, a gente estava lá no encontro da Teia Ecológica dos Povos da Mata Atlântica, né? E uma discussão sobre conjuntura. Mal começamos a falar e o cacique maior mostrou-se lá da indígena, né? A todos. E aquilo foi como um bálsamo, né? Para a discussão fluir, foi uma maravilha. Então, aqui a gente não serve a cervejinha no início da conversa, porque não tem nenhum cacique para administrar as doses, mas no último terço do debate a gente distribui uma cervejinha para um pouco, né, a relaxar e vir. A gente não pode pensar só na reflexão do debate político teórico como uma coisa tensa, né? Tem que ser uma coisa descontraída também, né? É um pouco esse o espírito, né? Bom, e claro, também tem não só
não só enfrentamos as dificuldades, os problemas, mas também comemoramos um pouco os passos das conquistas do dia a dia. E nesse momento a gente está comemorando também a disponibilização no site dos Cadernos do SES da edição 237, né, da nossa revista. Está muito miudinho ali, nós estamos com o sumário exposto. Mas ali nós temos a possibilidade de acessar informações sobre a conjuntura, latifúndio, enfim, a reforma agrária, políticas públicas do campo. É um artigo que eu assino. Enfim, a gente nesse artigo discute algumas ideias, especialmente uma que talvez eu queria compartilhar com vocês, que é o que a gente percebe a respeito da internalização do capital, e do capital estrangeiro, inclusive do capital especulativo, na estrutura agrária, né, brasileira. A gente começa a perceber que o agronegócio, esse modelo de desenvolvimento que está colocado no país, já dá para a gente fazer uma relação com o que aconteceu com o processo mesmo da industrialização brasileira na década de 50 e na década de 60. Quando um processo de industrialização pautado pelo capital privado nacional e, sobretudo, pelo capital público do Estado, foi ultrapassado em termos de controle pelo capital estrangeiro, sobretudo a partir da súmula 113 da SUMOP, de 1954, depois da morte de Getúlio. Em 64, nós já tínhamos a indústria brasileira no seu setor mais dinâmico e controlado pelo capital estrangeiro. A gente faz uma correlação desse processo na indústria, né, para a estrutura agrária no Brasil hoje. Nós estamos apontando para a hipótese de que a internalização do capital estrangeiro, do capital das grandes corporações na estrutura agrária brasileira, está promovendo uma nova hegemonia também no campo, não mais apenas do latifúndio, do latifúndio modernizado, da empresa do lado do negócio controlando, mas um negócio que já é cada vez mais controlado pelas grandes corporações. Então, é essa a perspectiva que a gente já vê e isso coloca para a gente problemas e desafios ainda maiores. Né? Mas, enfim, então essa edição traz questões como essa, traz um artigo do professor Carlos, né? Dilemas dos movimentos emancipatórios contemporâneos, dos fatos das versões, que é uma discussão muito rica a respeito da necessidade, das possibilidades do diálogo entre a história das lutas dos movimentos socialistas e comunistas com as experiências, os princípios e as ações dos povos originários aqui na América Latina, a necessidade dessa discussão, de construir a partir dessa nossa realidade, né, novas possibilidades de conhecimento, novas possibilidades de transformação, que é uma contribuição muito rica, né, aquilo que ele chama de um novo modo de produção de conhecimento, um novo modo de produção de teorias. Então, é um trabalho que, inclusive, nos motivou a convidá-lo, né, a estar conosco hoje nesse debate, como também na Universidade Católica pela manhã. Enfim, essa edição traz uma contribuição dessa envergadura também. Bom, na sequência, nós temos Onde Estão as Lutas pela Reforma Agrária, né, do Flávio Lazarim e do Rubens Siqueira, que nos dá a honra da sua presença aqui hoje. Né? É uma discussão também muito interessante sobre os conflitos no campo, né, e mostrando exatamente a emergência desses novos sujeitos sociais na luta no campo brasileiro, mas também num diálogo muito rico com os movimentos dos povos originários na América Latina. Então, é uma discussão que reforça a contribuição do professor Carlos no artigo anterior. Juliana Romeiro traz também uma contribuição muito interessante sobre a política do BNDES para a questão ambiental. Né? Há uma política ambiental do BNDES durante o governo Lula e Dilma, né? Que política foi essa? Né? De fato, teve uma preocupação em relação àquilo que estava sendo financiado? Ela mostra claramente que não, que na verdade prevalecia os interesses das grandes corporações nesse projeto. Enfim, também um debate muito interessante que nos ajuda a compreender a lógica do modelo de desenvolvimento
que foi adotado nos últimos anos no Brasil. Na sequência, Maicon, nosso colega aqui de CELS, e a professora Gilda, do Geografar UFBA, faz uma discussão sobre a apropriação privada da natureza e de conceitos socioambientais a partir da monocultura de eucaliptos, que é uma das grandes questões que a gente enfrenta hoje no campo baiano e no campo brasileiro, mostrando como essa monocultura foi se apropriando do território baiano desde os anos 70, final dos anos 70, década de 80, até o presente. Na sequência, veja que já foi citado aqui o problema dos parques eólicos. Um trabalho muito interessante do Júlio César Holanda, discutindo as expropriações e as resistências à implementação dos parques eólicos na zona costeira do Ceará. É um trabalho muito interessante, que vale a pena ser lido. O CBT tem uma discussão, uma reflexão sobre isso, e esse trabalho do Júlio é uma boa contribuição a esse debate. Bom, mas essa edição ela tem uma riqueza impressionante, porque depois dos parques eólicos, a gente tem a oportunidade de discutir a resistência das comunidades tradicionais pesqueiras na Bahia. O trabalho de Cássio, no Alberto Rios, também muito interessante. Mas eu queria destacar esse trabalho sobre Moçambique. Moçambique é a questão da terra, um olhar audiovisual. É um trabalho que tenta compreender a penetração das grandes corporações na savana moçambicana e o impacto disso para as comunidades tradicionais daquele país. Mas ela não faz a partir de fontes não muito comuns. Ela usa filmes, a produção fílmica sobre essa questão do Moçambique, que parece ser muito interessante. E é resultado de uma experiência, de um simpósio, um trabalho que uma colega nossa aqui do CES tem ajudado a fazer na UFBA, no CRH, a Elza Crachete, trouxe para cá uma discussão sobre essa questão do audiovisual. Bom, esse tema da África nos interessa sobre modo. No ano que vem a gente vai buscar fazer uma nova edição, tentando aprofundar o debate sobre o que está ocorrendo na África, os camponeses, naquele continente, e no diálogo, tentando aproximar esse diálogo com aquilo que já ocorre na América Latina. Na sequência, um outro artigo muito interessante que discute o mais novo partido da esquerda espanhola, o Podemos, e o desempenho desse partido nas últimas eleições, mas que não se limita a discutir o desempenho do Podemos nas últimas eleições. O Podemos elegeu uma bancada de 71, a frente que se articula em torno do Podemos elegeu uma bancada de 71 deputados do parlamento espanhol, e foi um impacto tão grande que ela chama, no seu artigo, o Podemos de um terremoto político. Mas é uma primeira, digamos assim, reflexão, o processo, a última eleição foi agora em junho, a eleição, eu discuto basicamente as últimas eleições de dezembro do ano passado e junho desse ano, mas aponta para um debate que vai interessar muito a esquerda e, enfim, os grupos sociais que contestam a ordem vigente. Bom, aí, na sequência, os dois últimos textos, a participação política e direito à cidade no Centro Histórico de Salvador, uma análise como eu faz a experiência da Chácara Santo Antônio aqui no Centro Histórico. Também é também uma experiência de trabalho aqui do César, enfim, que analisa e discorre teoricamente sobre essa experiência. Sim, falei. E, por fim, um texto do Irã, um famosíssimo texto do Irã, sobre a história da revista Caderno do César. Ele discute os 40 anos da edição impressa dos cadernos, com o sugestivo título As Crises Passarão, os Cadernos do César, Passarinho. É um trabalho muito interessante, ele tenta capturar um pouco o que eu chamaria de a alma, a crítica dos cadernos ao longo dessas 4 décadas. E, por fim, finalizando mesmo, publicamos um documento do povo Munduruku, na Amazônia, com um sugestivo título: O rastro do tempo aponta um caminho do futuro. Somos a nação do futuro, os cortadores de cabeça.
Então, esse documento é a síntese